Bom, vamos começando então, gente, senão a gente vai se atrasar muito. Já demorou um pouco aí, porque eu estava com os problemas para conseguir acessar, mas acho que agora está indo. Boa noite, vamos começando então. Não, vamos embora. Eu pedi desculpa o atraso, porque não. Ontem teve uma aula também que deu. Não, eu fui assistir que deu problema. Cada dia tem um problema. Mas vamos continuar. A ideia hoje é de falar das cartas. Tá bom o som? Sim, tem um pequeno ruído, né? Mas tem um pequeno ruidinho ali atrás, mas não sei se é contato, ou talvez pela própria internet. Talvez, provavelmente é pela internet, mas então vamos continuar para ver se a gente termina logo, porque a gente nunca sabe até quando que a internet vai estar santa. Bom, a ideia hoje é falar das cartas de vinhos. É uma pena não fazer isso pessoalmente, porque a gente não consegue ver algumas coisas que a gente, por exemplo, tocar uma carta de vinhos, olhar uma carta de vinhos, olhar um rótulo efetivamente e discutir. Mas a gente vai fazer o que é possível, até para adiantar vocês podendo ir trabalhar nisso. Uma coisa que a gente tem que falar, quando a gente fala em serviço do vinho, nossa, isso é um problema, se tu procurar no Google tem muita bobagem, cada sommelier resolve falar do seu serviço do vinho, a própria ABS fala coisas erradas sobre o serviço do vinho, então falar, digamos que cientificamente sobre isso é muito difícil, porque tu não tem referências boas, nem sérias, nem confiáveis, nem constantes, cada tanto aparece uma coisa. Eu particularmente baseio na Associação Italiana de Sommelier, que para mim é o que tem de mais avançado em serviço do vinho. E realmente, quando eu trabalhava com cartas de vinhos, sempre que eu tinha alguma dúvida, era com o Guilherme Correia que eu tirava. Inclusive, recomendo seguir ele. Ele fez uma live ontem, eu não pude assistir. É um cara bom, que é um cara que realmente estudou bastante, estudou fora, foi melhor sommelier do Brasil mais de uma vez, e hoje está com uma loja em Portugal. Então, toda vez, tudo que eu falar aqui, eu estou me referindo a AIS, que é o que eu mais vejo coerente. O problema da AIS é que o material deles é pago, né? Então, quando a gente pega, a gente usa e fica quieto, que não pode, né? Já não devia nem ter recebido, muito menos ficar repassando. Bom, acho que se eu fechar o bate-papo aqui faz diferença. Não sei se faz diferença para vocês, acho que não. Mas em todo caso eu vou fazer isso. Eu ia projetar a tela também, mas eu acho que é melhor fazer assim, antes que ao menos está carregada a apresentação, acho que dá menos problema. Quando a gente fala em cartas de vinhos, a gente pode pensar que provavelmente elas vão ser feitas em uma gráfica, mas elas podem ser feitas, né, com um serviço de editoração e tudo mais, mas que elas podem ser feitas assim, em um editor de texto, em um Word, eu estou dizendo bem claramente. E diria que a maior parte das cartas são em Word, inclusive as muito bonitinhas, porque não tem um segredo. É muito mais uma questão de organizar e de dispor de numa sequência decente e lógica do que propriamente fazer grandes trabalhos artísticos, em que pese que uma carta mais ajeitadinha dá bem certo. A diferença é que normalmente isso sai caro. Trabalhar bem no Word dá bem certo e consegue fazer cartas bonitas. Algumas vezes elas podem ser feitas à mão. Eu não aconselho muito, mas na França, por exemplo, na Europa, que é um lugar em que se bebe muito vinho, isso não é incomum. Tu ir num pub e ter uma cartinha, num bistrô, e ter uma carta escrita à mão ali, assim, é super estranho. Com os apagados dos preços ali, dos nomes dos vinhos que eles vão trocando. Mas é possível. Então, eventualmente isso pode ser até um certo charme, a depender do tipo de restaurante, mas não é exatamente aconselhável. Normalmente elas vão ser encadernadas, né, ou postas em algum álbum, e é importante pensar que essas cartas precisam durar, a folha não pode sujar, e não pode, a capa também não pode ser de algo que suje fácil. Normalmente as vinícolas e as importadoras te dão algumas capas. O ruim disso é que quase todas as cartas são iguais, né? Igual é quando as importadoras fazem a carta para ti, quase sempre os mesmos vinhos, né, que é os que interessam para eles venderem, e as cartas muito parecidas.
Se estivéssemos em aula, eu ia pegar algumas cartas que eu tenho lá na escola de alguns restaurantes da região e é muito nítido, né? Você loguinho já começa a perceber, assim, para quem ainda não conhece as cartas das diferentes lojas aqui, logo tu pega uma outra e tu vê assim, oh, tem coisas iguais. A Santa Adega fazia cartas iguais e com os mesmos erros, inclusive. É erro de digitação e tudo. Eu achava muito ruim. Eu acho que eles melhoraram nisso. Mas efetivamente, quando a gente pede cartas para as importadoras, para as lojas, costuma vir muito parecida, muito ruim, muito quadradinha, assim, igualzinha como sempre. A gente pode segmentar essas cartas, eventualmente. O que é segmentar? Elas sempre são segmentadas, a gente já vai ver isso. Mas a gente pode, por exemplo, estando em Santa Catarina, fazer uma sessão de vinhos da Serra Catarinense, já que talvez se importe para a gente vender. E elas podem também ser acrescidas da sugestão do dia, do mês, da semana, da sugestão do chefe, do cardápio, sei lá eu, do festival tal, com vinho harmonizado tal. Você pode fazer tranquilo. Inclusive, eu acho que é melhor algumas vezes trabalhar com esse tipo de coisa, que é fácil, é barato, e normalmente é um pedacinho de papel grudado com clipes bonitinho, ao invés de ficar trocando a carta sempre. Trocar a carta é caro. E toda vez que tu troca a carta, provavelmente alguns itens que tu tinha no restaurante não foram vendidos, alguns já estão faltando. Eu acho que trocar a carta muito seguidamente não é uma ideia boa. Até porque não é só o custo do papel em si, né? É o próprio custo de manutenção de estoque e tudo mais. Isso, dá bem certo. Até porque assim tu não precisaria, se tu tem interesse, algumas vezes acontece, algumas vezes a importadora quer fazer, sei lá eu, de vender um vinho lá que eles estão encalhados. É bom para todo mundo. Tu não vai pôr esse vinho na carta. Se daqui a meio ano ele não vai existir mais, então ele aparece ali na sugestão. É verdade que essas coisas às vezes são problemáticas, que às vezes o cliente volta lá meio ano depois querendo o mesmo vinho, mas acontece. E aí é o trabalho do sommelier de minimamente dizer, né, olha, temos este no lugar. E é para isso que inclusive a gente trabalha lá na escola, né? O que a gente tem de elementos básicos numa carta? E a gente tem que. O ruim de também falar sobre isso antes de ter visto os trabalhos das regiões é porque a gente vai acabar. Alguns de vocês talvez já tenham descoberto que os vinhos não necessariamente se apresentem com safra, com safra não, desculpem, com um produtor, com uma marca e com uma variedade de uva. Essa eu acho que é a questão mais confusa para a gente que não é europeu, porque a gente é muito acostumado a ver vinhos com variedade de uva. Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, o que for, mas a gente não costuma comprar vinho que não tem uma uva específica. Inclusive, sempre acha que isso é ruim, o que não é bem verdade, né? Se a gente dissesse isso, a gente estaria dizendo que todo champanhe é ruim. Champanhe não tem, quase nunca é um vinho de uma única variedade de uva. Pois bem, de todo modo, os elementos que a gente precisa ter para posicionar um vinho numa carta de vinhos. O nome do produtor, o nome do vinho, às vezes são a mesma coisa, não é incomum. Casa Valduga, por exemplo, é o próprio nome do vinho. Normalmente eles têm o nome Casa Valduga e algum outro nome de série do vinho, por exemplo, Identidade. Casa Valduga Identidade, diferencia do Casa Valduga Gran Reserva, do Casa Valduga, como é que tem uma outra linha que eu não lembro mais. Enfim. Então nem sempre todas as informações vão existir, algumas vezes elas são coincidentes. Deixa eu ver quem falou alguma coisa. Origem, boa, exatamente, origem, Casa Valduga Origem. Pronto. Seria o nome do produtor, é o próprio nome do vinho acrescido aí, né, de um nome de linha. Região produtora, para localizar ele dentro da carta de vinhos. Variedade de uva ou não, né? Isso a gente vai conversar mais adiante.
Mas mesmo os lugares em que eu não tenho, mesmo os vinhos que eu não tenho a variedade indicada no rótulo, talvez seja importante pôr como elementos acessórios, indicar quais são as variedades. A safra, e o problema de pôr safra é que para os vinhos mais correntes, essa safra varia bastante. Às vezes troca uma carta, vamos dizer, no meio do ano, a empresa importadora está com o vinho do ano passado até um pedaço do ano, depois ela troca de safra, e aí tu diz que é uma safra e tem outra sendo servida. Eu particularmente prefiro não pôr safra, para dar mais longevidade à carta, e só pôr safra em vinhos que realmente se faça diferença. O que são vinhos que isso faça diferença? Eu estou falando de 150 para fora, né? Que realmente a safra possa fazer diferença, o que a safra faça pouca diferença, não põe. Mas isso é uma opção de cada um. E as designações de qualidade, por exemplo, reserva, gran reserva, reservado e por aí vai. Inclusive isso aí algumas vezes é o que diferencia uma linha da outra. A Aurora varietal, a Aurora e a Aurora reserva são duas linhas distintas e o que as diferencia exatamente, o nome do produtor é o mesmo, é a distinção de qualidade. O que a gente tem como elementos complementares? Teor alcoólico, e isso é um certo problema, não para a carta, é um certo problema para a cabeça das pessoas que resolveram que vinho quanto mais alcoólico, melhor. Acho que elas largaram quanto mais velho, melhor, passaram a adotar o quanto mais alcoólico, melhor. Isso é uma tremenda bobagem, né? Primeiro porque diferentes lugares dão vinhos com diferentes graduações alcoólicas. E os grandes brancos da Alemanha são baixos em álcool. Raramente são acima de 12% de álcool. E, ao mesmo tempo, o vinho qualquer ali, o Santa Ana da Argentina, se vocês forem na prateleira do Big ali, custa R$7, não sei quanto tá agora, faz tempo que eu não procuro, e com 14 de álcool, né? Isso não quer dizer, né? Isso efetivamente não quer dizer. Mas se criou esse imaginário aí, talvez valha a pena para o sommelier tentar explicar isso, talvez não vale, tá? A gente talvez, aí eu preferia falar isso presencialmente, a gente conseguiria ter um feeling melhor, mas normalmente a gente começa a perceber quais são as conversas que valem a pena a gente tentar ganhar. E às vezes a gente descobre que é mais fácil não ganhar nada e simplesmente vender o vinho e ponto. Isso é possível, isso é parte do trabalho de não só de sommelier, mas do trabalhador da área de restauração, né? Entender que às vezes não adianta tu tentar convencer ele que não, que codorna é diferente de frango, tá? Então come a porcaria da galinha e pronto. E assim é com algumas coisas em relação a vinho. Nem sempre ele quer ter aula. Aliás, eu acho que ninguém quer ter aula, isso é importante a gente dizer, né? Às vezes assim, a gente tem esse comportamento. Ah, o cara fala 5 horas. Não, eu só queria que você me dissesse se tinha ou não tinha. Eu não queria que você me dissesse que essa variedade é de tal lugar, que essa vinícola é isso. Tem que ter algum cuidado nesse sentido. Alguém falou alguma coisa aqui. Sim, sim. E outra, quanto menos o cliente sabe, mais ele acha que sabe, mais complicada costuma ser a conversa, tá? Tem como é que chama? Eu não me recordo, mas tem um efeito na psicologia que diz isso, né? Que quanto menos a gente sabe, menos a gente tem noção de quanto a gente sabe, portanto, mais a gente acha que sabe e fala com propriedade. Eu acho que em vinho é um caso fenomenal disso, mais que em qualquer outra coisa. As pessoas não sabem, leram 2 ou 3 coisas e saem achando que são uma verdade absoluta. Eu, por exemplo, não discuto em grupo de WhatsApp, Facebook, não sei o quê, porque eu resolvi que é mais fácil deixar as pessoas serem felizes, achando que sabem mais, e mesmo as que não são assim tão convencidas, acreditando naquilo que elas acham que é verdade, inclusive que o vinho mais alcoólico é melhor. Então, fica tranquilo, toma lá o álcool gel aí, que está com 70% e tá feliz, tá legal. Mas teor alcoólico pode importar por outros motivos também, tá? O próprio consumo de bebidas alcoólicas de menor teor alcoólico é uma tendência há alguns anos, tá? Eu diria que até mesmo há uma década.
pode ser que alguns consumidores, inclusive, queiram essa informação para entender, olha, vou tomar um vinho, enfim, que vai me fazer menos mal. Eu sempre acho estranho esses pontos de vista, mas sim, eles existem. Opinião e pontuação de críticos. A gente falou disso na aula, eu acho, um dia. Que às vezes eu confundo, não, eu acho que eu não falei. Mas, em todo caso, tem aquela frase que eu não vou falar aqui, né? Que opinião é que nem outra coisa, né? Cada um tem o seu, e isso é um pouco verdade. Inclusive em relação a críticos, tá? A pontuação de crítico nunca é uma coisa... Não é aquela ficha que eu não gosto, mas que tem sentido. Normalmente eles têm uma escala deles própria. E a pontuação, por exemplo, 95 pontos de Ucélio pode ser absolutamente distinto de 95 pontos de Márcia. E outra coisa, como vamos pensar numa escala de 100, 80 e poucos é bastante, né? Aí às vezes tu descobre que o crítico tal nem comenta vinhos abaixo de 84, vamos dizer, 80 pontos. Aí tu vê um vinho com 86, né, uma medalhinha na garrafa, né, 86 pontos do fulano de tal. Esse vinho não vale nada, na realidade, né? Esses são os mínimos que ele se permite falar sobre os vinhos. De todo modo, pontuação, críticas e pontuações, elas são muito, muito variáveis. Eu, particularmente, acho que o que mais interessa é vocês entenderem se algum crítico fala a língua de vocês e seguir ele, se vocês acharem necessário. Eu, normalmente, quando vejo alta pontuação do Robert Parker, eu imagino que sejam coisas que eu não vou gostar. Parker gosta de vinhos pesadíssimos, acarvalhadíssimos, frutadíssimos e tudosíssimos aí que eu não gosto. Gosta muito do vinho, não é por nada que ele é americano, né? Gosta muito do vinho americano. Jancis Robinson, por exemplo, eu sei... Deixa eu escrever os nomes deles aqui. Jancis Robinson, eu sei que é alguém que fala uma coisa que eu gosto. Enxerga os vinhos de um jeito semelhante ao que eu enxergo e gosta das coisas semelhantes às que eu gosto. Aqui no Brasil, eu costumo gostar do Marcelo Copelo. Ele fala umas bobagens de vez em quando, todos falamos, né? Mas dos sommeliers conhecido, para mim, eu acho que ele é o mais tranquilinho, edita a revista Adega, e costuma ter boas colocações de vinho. A Adega, às vezes, pontua uns vinhos aberrantes, assim, muito bem. Por exemplo, feito ali em Coqueiros. Foi super bem pontuado algumas vezes. Acho que eles se emocionam de vez em quando com algumas coisas, mas normalmente eu gosto do que eles falam e gosto de ler a descrição que eles fazem do vinho. A gente pode ter um código de chamada. O que é isso? Aquele númerozinho qualquer que tu põe lá para ir no teu sistema de comanda e comandar o vinho tal. Isso pode ser um céu e pode ser um inferno. Pode ser um céu, porque quando eu tiver ali, vou pensar coisas parecidas, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon varietal da Aurora, e Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon reserva da Aurora, eu tenho 4 vinhos distintos que, se eu não cuidar bem o que eu ordenei, eu peço o vinho errado. E, eventualmente, há uma diferença de valores significativa. O que eu não gosto? Porque isso acaba criando serviço preguiça. Tu começa a decorar números, ou não decorar, mas simplesmente anotar números, e tu começa a esquecer que na próxima etapa, depois de comandar, tu precisa fazer o serviço do vinho. E tu é o primeiro que precisa saber falar o nome do vinho. E não é tão incomum a gente ver o sujeito com a garrafa na mão, né? Esse é não pode ser assim, gente. A gente precisa saber, precisa minimamente saber ler. Tá? Nem que seja decorar ali, escrever o jeito que escuta ali, olha, sei lá, vou tentar escrever Gewürztraminer aqui, é algo como... Escreve quase igual fala. No Gewürztraminer quase não faz diferença, mas que seja lá, vamos ver, Riesling, ao invés de escrever Riesling, escreve Riesling, pronto. E por aí vai, né? O importante é que vocês saibam falar. O professor Rafael disse que uma vez, eu não cobrava tantas essas coisas nos trabalhos das regiões, uma vez o professor Rafael
falou uma coisa que eu achei que, nossa, ele tem razão nisso. É que as pessoas vão me achar pior ainda se eu falasse mais isso, né? O mínimo que vocês têm que saber falar é falar o nome dos vinhos. E realmente é. E para isso que tá ali a brigada de serviço. Então, tentem não cair nessa... Opa! Vocês estão me escutando, gente? Caiu aí, a hora que tu falou opa. Aham, eu acabei de perceber. Caiu em que parte? Não, foi no opa mesmo. Até então a gente estava escutando. Tá, que bom. Vou continuar aí pra gente não... Tá. Juscelio, deixa eu perguntar uma coisa, por favor. Pergunta. A respeito das cartas encadernadas que tu falou, enfim. Hoje em dia é muito comum, talvez não em Florianópolis ainda, mas em alguns lugares até, talvez já tenha, os tablets Sim. como utilizados para cardápios, para menus, enfim. Variaria, e isso nos dá mais outras possibilidades. Acrescentaria alguma coisa nessa organização que tu está passando para a gente? Não, eu só acho que a questão do tablet teve uma apresentação dessas que eu perdi e desde então eu não consegui refazê-la. Eu falava do tablet, qual que é o bom do tablet? Tu pode explorar mais esses elementos complementares, porque as cartas escritas, vocês vão ver que elas ficam meio bíblia, se tu começar por muita informação. A carta do tablet é muito boa, porque tu consegue fazer, eu diria assim, é fundamental que ela não seja muito extensa e muito ilógica, ela precisa ser bem clara ali, na forma como ela é segmentada, mas que o principal é que tu consegue pôr muito mais elementos, pôr muito mais fotos. Você pode falar, o cara clica no vinho, pronto, aí ele fica sabendo. Tem ele numa lista e clicando nele tu pode fazer ali informações variadíssimas, que no meu ponto de vista é interessante. E que cabe para esse formato. Para mim é o formato que mais cabe a gente conseguir esmiuçar informações sobre o vinho. Porque acaba sendo opcional essas informações. Numa carta escrita, tu não aperta ali e abre um papelzinho com outras informações. Não, essas informações estão todas corridas e ter em todos os vinhos um montão de informação se torna quase que sem nenhum distintivo. As pessoas acabam não olhando. Eu, particularmente, gosto bastante das cartas em tablet. A última vez que eu vi uma foi em Brasília, eu acho, e facilitou, assim, sinceramente. Conseguia olhar um pouco, ver mais informações sobre o vinho. Mas eu particularmente gosto bastante, mas não, substancialmente não muda. O que acontece é que tu consegue extrapolar um pouco somente esses elementos complementares. Fotos, normalmente a gente não tem fotos de todos os vinhos na carta. Por esse motivo, né, que das cartas em meios físicos acaba ficando muito extenso. E se as fotos forem preto e branco é ridículo. Se elas forem coloridas é caríssimo. Então são duas decisões que tu precisa avaliar bem ali o que tu vai fazer. E também porque se tu se tu sabe que é caro, tu pretende não extrapolar esse recurso, é muito mais útil tu pôr algumas as fotos que te interessem de vinhos que sejam importantes, seja porque harmonizam melhor, sejam porque tem um preço melhor, do que pôr foto em todos, que acaba sendo um elemento qualquer. Toda vez que tu fizer um diferencial na forma de apresentar o vinho aí nesses elementos complementares, tu dá uma certa ênfase, olha, compre esse vinho. Isso funcionava relativamente bem aqui na pizza, que era seguidamente a melhor pizzaria de Porto Alegre, que era a Bascaria. A carta deles a gente fazia assim, de tanto em tanto pegava o Word deles, era um Word, mudava ali, dessa vez vai ser tais e tais vinhos que nos interessam. Que pizzas que eles têm? Tais e tais. Olha, esse vinho, botava foto, fazia uma descrição rápida, dizia, combina com tal e tal pizza. E dava certo, assim, de não se tornar uma carta cansativa e de fazer o consumidor olhar melhor para esses vinhos, olhar assim com mais atenção e acabar preferindo eles.
E o bom é que a gente não se... Uma coisa que eu diria assim para não fazer é não se gastar nisso com os vinhos que vocês têm menos margem. Vinho barato já se vende sozinho. Nem precisa de convencimento ali. Ou no máximo uma palavra do garçom entre um e outro do mesmo preço para o cara decidir se vai ser A ou vai ser B. Vinhos que a gente tem ali, vamos pensar hoje em dia, um valor de R$ 150 para cima, tu começa a precisar fazer um esforço para vender. 120, ali que tu vai te dedicar a fazer diferencial efetivamente na carne. E aqui eu acho que não precisa nem comentar muito, também pode ter ali as descrições sensoriais, harmonizações, mais ou menos no mesmo sentido do que eu comentei agora antes ali sobre as fotos. Uma coisa só sobre as harmonizações que eu acho que é importante, não fazer aquela harmonização genérica. Genérica não quero dizer que é branco, vinho branco com carne branca, vinho tinto com carne vermelha, não é nem isso que eu quero dizer. Não citar efetivamente os pratos que o restaurante tem. Isso faz toda a diferença. E, inclusive, costuma ser legal de tu fazer ali um combo, sem chamar de combo, e fazer com que o cara compre tal prato, que talvez você tenha uma margem de lucro, com tal vinho que você acha melhor. Acha que, enfim, tem alguma vantagem financeira em vender. Até aqui tudo certo? A gente precisa ter em mente assim que a gente tem duas coisas. Pode falar. Não, ok, tudo certo. A gente precisa ter em mente assim que há duas tarefas distintas. Estruturar uma carta, que é segmentar ela em branco, em tipo, em país e tudo mais, e pôr a informação de cada vinho na carta. São coisas distintas. As pessoas às vezes confundem as duas. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar sobre é como estruturar. Tu vai dividir em grandes grupos. Esses grandes grupos são sempre de acordo com o tipo de vinho. Frequentemente nessa ordem, tá? Espumante, branco, rosé, tinto e licoroso. Às vezes, branco, rosé, tinto, espumante e licoroso. Isso não faz tanta diferença. Costuma seguir uma ordem de serviço. A gente quase sempre começa com espumante, passa ali para branco, rosé, depois tinto e o vinho de sobremesa sempre fica por último. Ele tende a seguir a mesma ordem de serviço da comida e ele tende a seguir a própria ordem de crescente de intensidade de sabor. Desculpa, Pedro, eu acho que não funcionou mesmo. Quer tentar de novo? Vamos ver se ele aparece aí, mas de qualquer forma eu estou vendo aqui a tua pergunta. Deixa eu só ler. Descrição será vinda de uma ficha técnica? Não, olha só, eu acho... Tanto faz, tá? Tanto faz. Tanto pode vir de uma descrição já pronta, quanto pode vir de uma descrição que tu faça ali. Eu, particularmente, acho melhor vocês fazerem a de vocês. Por que eu digo isso? No mesmo sentido que eu digo que é importante que os restaurantes, de vez em quando, abram um vinho, tomem a sobra que o cliente deixou, o que for, entre a equipe de salão para quê? Para que tu consiga falar com propriedade desse vinho. Não funciona bem essa coisa assim de eu falar de um negócio que eu não conheço, de eu dar fé, de eu endossar o comentário de alguém. Da mesma forma, me parece que a descrição para o vinho na carta. Quando a tua equipe faz efetivamente a descrição, tu consegue ser mais convincente, tu expressa efetivamente o que tu sentiu e eventualmente tu customiza a tua descrição. Tu conhece teus clientes e tu entende que falar que é sei lá vamos pensar que num bar ali não vai ser um negócio assim fenomenal fazer uma descrição da exacerbada acidez, não, talvez seja uma linguagem direta vá melhor do que uma linguagem muito rebuscada. Uma linguagem rebuscada tem a ver com lugares que as pessoas procuram por isso, né? Vinhos mais caros, cardápios mais complexos, em lugares mais clean, as pessoas vão procurar coisas mais clean, frequentemente, inclusive no preço. Na verdade que isso não é bem regra, né? Tem lugares clean, assim, cult, que são caros. Né? Mas eu acredito que... Não. Eu acho pior, tá? Usar a terminologia técnica. A pessoa vai entender muito menos.
E eu particularmente não gosto muito das descrições que vêm em rótulos. Quase sempre elas são vagas e às vezes são estranhas. E às vezes eu olho assim, eu não consigo enxergar isso que esse cara está dizendo no livro. As de ficha técnica costumam ser melhores, mas costumam ser muito grandes e muito técnicas. Parece que é um pouco cansativo ficar em cima delas. Deixa eu minimizar aqui o bate-papo. Passar para o próximo slide. A gente dividiu então em grandes tipos, né? A gente vai subdividir dentro de cada um desses tipos em nacionalidade. Bom, e aí vem a coisa mais confusa, talvez. Tem no mínimo uns 3 jeitos de pensar sobre isso. Primeiro, começar por onde se está, a ordem que tu põe ali entre vários brancos, vários tintos, vários rosés, vários espumantes, o que for, é começar pelos que são do Brasil e ir para os que estão em proximidade geográfica, ou simples ou em ordem alfabética. Eu sempre prefiro a ordem alfabética, que dá algum senso de ordem. A pessoa sabe que absolutamente que o Uruguai vai estar depois de todos, só não vai estar depois do Paraguai, que nem produz vinho. A Argentina vai estar antes, Chile vai estar lá pelo meio. Me parece que é mais óbvio fazer assim. Se vocês olharem essa sequência de países aqui, começou pelo que a gente está, Brasil, aqui ela foi por sequência de ordem, simplesmente por proximidade. Eu acho pior. Eu preferia que isso aqui estivesse Argentina, Chile, Uruguai, e aí sim nós fôssemos para as outras Américas, né? Central, eu não lembro se tem linha, eu acredito que não. Estados Unidos, Canadá, e Canadá viria antes de Estados Unidos, inclusive. E aí sim, os próximos países mais distantes. Ou a gente pode fazer, mais uma vez, pensando o sentido inverso. Se nós estamos num restaurante de comida francesa, nós estamos pensando como se estivéssemos na França. Então a gente passa a fazer tudo a partir desse ponto de vista. E a nossa carta começa pelos franceses e vai para os demais por ordem alfabética, por ordem de proximidade, seja só pela ordem, seja por ordem alfabética. Eu sempre prefiro a ordem alfabética. Por exemplo, se eu tivesse na Espanha, o país mais próximo seria Portugal, Itália iria lá e não é muito lógico a gente ficar pensando que a pessoa tem que pensar ali, né? Quando é que tá medindo um mapinha? Então parece que é muito mais óbvio você pensar dentro de um continente, ordem alfabética, depois vai para o próximo continente mais próximo, ordem alfabética e por aí vai. Ainda assim, aqui, quando a gente fala, seja da tua especialidade, seja do teu lugar de origem, a gente está falando que tu começa por um país, vai para os outros próximos e vai depois para os outros continentes. Só que para nossa realidade aqui de Novo Mundo, é mais fácil por N motivos, porque os valores costumam ser mais baixos, porque a gente consegue fazer uma ordem mais adequada. Usar primeiro países de Novo Mundo e depois países de Velho Mundo. Claro, se a gente for fazer um restaurante francês aqui e querer começar por França, a gente não consegue fazer isso. Mas vamos pensar que a gente faria um restaurante sem nenhum motivo, né, temático. Pronto, a gente começaria ali por Brasil e aí iria para Américas, e eu aqui tá tudo em ordem alfabética. Depois continuaria em Novo Mundo, né? África, mais próximo nosso, África, depois Austrália, depois Nova Zelândia, depois acabaria em Europa. Tá faltando Oceania aqui, não, desculpa, tá faltando Ásia, né? A China está crescendo bastante. E está hoje com a 4ª maior superfície de vinhedo, se eu não estou enganado. Sim, daqui a pouquinho a gente já vai ser invadido por vinhos chineses. E para quem ainda não viu, a Wine vende. Hoje eu recebi um vinho que eu comprei chinês da Wine. E depois a gente acaba em Europa, e aí
fez a ordem alfabética normal. Essa aqui, eu não estou querendo dizer que vocês têm que fazer isso, tá? Mas essa é particularmente a forma de distribuir uma carta de vinhos que eu mais gosto, que as importadoras gostam, que os restaurantes gostam e que os clientes gostam. Tá? Costuma dar bem certo. Eu hoje, se alguém me pedir para fazer uma carta de vinhos, a minha carta vai ser assim. A menos que eu comece, a menos que seja um restaurante francês, espanhol, o que for, a gente queira fazer isso de cima para baixo, mas eu manteria essa ordem. Daí primeiro o Velho Mundo e depois os países dos continentes mais próximos. Como é que a gente está até agora? Ok, tudo certo. Então, vê só, a gente dividiu a carta em tipos de vinho. Alguém falou alguma coisa, só um momentinho. Não, tá certo? Ótimo. A gente dividiu a carta em tipos de vinho. Dentro dessa divisão, a gente dividiu em países. Aí a gente escolheu alguns caminhos para fazer isso. Que normalmente são proximidade, o país de origem ou da especialidade, distância geográfica simples ou alfabética. E aí a gente simplesmente abriu o armário ali, botou em tal prateleira, e a partir de agora a gente vai botar uma ordem na prateleira. A partir de agora a gente vai pôr uma ordem nessa lista de vinhos. E esse é o ponto que eu disse que às vezes as pessoas confundem as coisas. A gente primeiro faz uma coisa, divisão grande, a segunda divisão em países, depois a gente vai pensar em como é que a gente vai chamar esse vinho na carta. A gente normalmente vai fazer o seguinte: nome do produtor e o nome do vinho, a linha do vinho, se tiver, como a gente viu aí, os exemplos são vastos, a gente tem caso da Aurora Varietal é um nome do produtor, é o próprio nome do vinho, e a linha do vinho é o varietal, e essa junção toda diferencia o Aurora Varietal Riesling do Aurora Reserva Riesling. Acho que nem existe Aurora Reserva Riesling, mas enfim, em termos de exemplo serve, né? Só para a gente entender que nem sempre essas informações existem, nem sempre elas são tão claras, nem sempre elas... eu não preciso repetir também. Por exemplo, o Aurora Reserva é um vinho da Aurora, não preciso dizer que é o Aurora Reserva, isso é meio lógico. Outra coisa, a gente costuma usar as informações do rótulo principal. O que eu quero dizer com isso? Eu acabei de dar o exemplo da Aurora, com a Aurora Varietal ou Aurora Reserva. Marcos James, vocês já devem ter visto. Inclusive foi o grande vinho do Brasil aí por alguns anos. Quem produzia, ou quem ainda hoje produz Marcos James? Aurora. Essa informação não está bem clara no rótulo. Eu posso prescindir dela e chamá-lo de Marcos James, Riesling e por aí vai. Não necessariamente Aurora, Marcos James, talvez não ficaria muito bem colocado. A designação de qualidade, como eu disse, algumas vezes ela é coincidente com a própria linha do vinho. Poderia ser assim, reserva, gran reserva, varietal, por aí vai. A variedade de uva, se nós estivermos falando, por enquanto eu estou falando das coisas fáceis. E a safra, né, ou não pôr a safra para não caducar a carta muito cedo. A posição de países não se divide por estado, não, aí é que tá. Pode ser que sim, eu até não vou abordar isso aí aqui, foi talvez bom perguntar. Se for importante, sim. Vamos pensar assim, 2 exemplos que eu dou. Santa Catarina. Eu diria que mais, inclusive, em Floripa do que na própria Serra Catarinense, que não tem tantas opções assim de gastronomia. As cartas costumam ter Brasil, Serra Catarinense. Pode ser, eu acho válido. É tentar buscar, fazer com que as pessoas busquem aquele vinho que é dali. E mais do que fazer com que elas busquem, é fazer com que elas achem, porque provavelmente elas buscam. Isso costuma ser assim com a gente. Eu uma vez conheci um cara no Peru que ele não... Ele comeu só as comidas que ele já conhecia. Eu disse, porra, você saiu saiu de casa para comer arroz e feijão, você fica em casa, né?
Então, o comportamento mais comum do turista e mesmo do habitante local é procurar as coisas do lugar ou as coisas próximas dali. Tá? Então, isso pode ser válido sim. Outro exemplo que eu dou, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, que é uma região que se produz muito vinho, eles costumam ter um vinho segmentado em algumas regiões, Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, algumas vezes até mesmo o Planalto Catarinense, por aí vai. Pode ter. Eu só diria o seguinte, o que eu falo assim, e às vezes até numa carta sem ter essas divisões, só se dividir por países, às vezes não convém tu criar uma seção, põe um título grande ali, se tu tem um vinho para oferecer, às vezes vale a pena tu fazer uma lista e trabalhando isso no nome do vinho mesmo. Vou dar um exemplo. Se tu tivesse aí vinho de Santa Catarina, aí tu tem 2 vinhos, será que vale a pena abrir ali, abrir mais um quadradinho para falar, para escrever 2 vinhos? Provavelmente não. Aliás, inclusive, talvez é meio estranho, porque tu tá tentando falar, Pedro, eu acho que tu tá ligando o microfone. Desculpa chamar assim, de burro, é que ele tava Não, eu aparecendo. caí e agora Pronto, aí eu tá. consegui retornar e agora voltou o áudio. O Rodolfo vai falar? Sim. Nesse caso das regiões daqui para o Brasil, né? Serra Catarinense, Serra Gaúcha, Campanha, enfim. Não seria, e no caso de ter poucos vinhos, que provavelmente vai ser o que vai acontecer, não seria interessante talvez colocar entre parênteses no final da descrição do vinho no cardápio? Sim, a verdade é que assim, a gente vai ver na sequência aqui que provavelmente a gente tem essa informação fora da ordem de chamada na segunda linha ou no parêntese. Ou seja, nem sempre tu vai precisar fazer um novo item para falar de pouquíssimos vinhos. Sim, é mais ou menos isso. Às vezes isso acaba fazendo a carta muito menos fluida. Às vezes a gente quer fazer a coisa assim tão cheia de cuidados que acaba ficando mais difícil do que se não tivesse eles. Porque se transforma num livro, senão, né? Ou seja... Isso, essa é a questão, sabe? Uma coisa que o cliente termina perdendo muito tempo, ficando talvez um pouco indeciso, né? Essa, E terminando por pedir uma cerveja. Essa é a questão principal. Aliás, eu vou dar um terceiro exemplo de carta que eu costumo falar, e de uma carta que não deveria ter. Uma pena não ter conseguido uma, não ter roubado uma, até porque aquela era difícil de levar para casa, aquela era grande. Cantina Sangiovese, não sei se vocês lembram de onde era. Era lá no... Era Santo Antônio, lá? Oi? Ah, é Santo Antônio, tá. Era Santo Antônio, né? Naquele casarão que teve um café colonial depois. Eu chego em Floripa, eu só escutava falar em Cantina Sangiovese. Lembro. O microfone do Rodolfo estava meio esquisito. Eu só escutava falar em Cantina Sangiovese e tudo mais, morrendo de vontade de ir. A melhor carta de Santa Catarina, pela Veja. Aí eu fui na Cantina Sangiovese. A comida era muito boa. Não era barato, não era exatamente caríssimo, não era barato. Aí eu descobri que a Veja tinha um problema de avaliadores, não era que a carta era horrível. A carta era um livro. Tá? A carta era imensa. A Lei Seca recém tinha, faz anos isso, a Lei Seca recém tinha começado e a gente estava, graças a Deus, um pouco consciente, semi-consciente, né? Porque tomava alguma coisa e ia dirigir, mas tomava menos. Na época eu tinha carro, hoje nem carro mais tem. Por esse motivo, inclusive. Mas aí a gente procurou, não, vamos tomar meia garrafa só. Tava eu, vou contar por quem foi, tava eu e o Cassiano. Aí a gente, vamos tomar meia garrafa só, né, Cassiano? Beleza. Cara, aí foi aquela coisa estranha, assim, porque eles tinham, eu acho que 5 meias garrafas de vinho tinto. Eu levei mais de meia hora para achar elas. Até porque
Inclusive elas não estavam, mais adiante a gente vai falar isso. Algumas vezes vale a pena tu fazer uma sessão para volumes diferentes. Taça, meia garrafa, a jarra, por aí vai. Eles não tinham isso, eles tinham uma carta imensa e eu fiquei mais de meia hora para conseguir achar quais eram os meia garrafa e escolher qual que eu queria. Conclusão disso, que carta ruim. Que carta péssima. Eu levei meia hora para escolher um vinho. Não é porque eu fiquei olhando, né, demorando, não, é porque eu não conseguia me entender nela. Por isso que a gente tem que ter muito claro isso. Que por máximo que seja legal, que tenha informações precisas e úteis, ela não pode ser cansativa. E outra coisa que a gente tem que ter bem claro, o vinho, na verdade é um certo erro dizer que sai caro tomar vinho fora, porque a gente acha que uma garrafa de vinho a R$70, 80 é caro, só que aí a gente toma 10 cervejas de R$15. Bom, 10 cervejas de R$15 é o dobro de uma garrafa de vinho que a gente teria tomado uma e teria ficado satisfeito. Se tivesse tomado duas, já dá o mesmo valor, ou seja, nem sempre isso é bem verdade. E para o restaurante, normalmente, ele tem mais margem na garrafa de vinho do que na cerveja, né? Imagina uma coisa, a gente tem, isso é um cálculo bem por alto, assim, tá? A gente costuma ter ali, no mínimo, uns R$40 limpos ao vender uma garrafa de vinho no restaurante. Alguns, inclusive, calculam quanto que gastam com taça, com hora de trabalho, com limpeza, e fazem um valor fixo. Ou seja, se ele compra um vinho a R$30, se ele compra um a 90, indiferentemente ele põe R$40 em cima, 50, 60, quanto for. Tem gente que não gosta dessa lógica, eu também ia falar de precificação de vinho na carta agora, mas já vale falar para aproveitar o exemplo. Tem vezes que a margem normalmente tem que ser escalonada. Por quê? Porque se tu botar num vinho que custa R$340 é nada, num vinho que custa R$40 é o dobro do preço. Então tem que pensar nisso. E o que eu queria falar, para concluir, vamos supor que o teu gasto de serviço seja ali, idealmente, R$40. Vamos deixar em 40. Pega uma garrafa de cerveja de R$2, adiciona 40, deu 42. Quem compra essa garrafa é ninguém. Por isso que normalmente tu tem mais lucro em vinho do que em cerveja. Tu tem como tirar mais margem. Por isso que a gente deveria pensar mais nisso. Vinho e coquetel, né? A gente deveria forçar muito mais a venda porque a gente tem uma margem de lucro tremenda. E nem sempre isso quer dizer para o consumidor gastar mais. Enfim, fechando esse parêntese, essas seriam as informações que a gente usaria. Só que eu falei da parte bonita. Eu falei, por exemplo, de um vinho... Deixa eu escolher um qualquer aqui. Só um momentinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aurora Varietal Chardonnay. Estou passando o link para vocês aqui. Se vocês abrirem esse link e ver esse rótulo, o que a gente tem ali? No rótulo da frente, a produtora, que é a Aurora, a Varietal, que não é exatamente uma designação de qualidade, mas que consegue fazer ele se distinguir, por exemplo, do Reserva, e é um vinho que chama Aurora Chardonnay Reserva, que é a linha superior a esse. Ou seja, vale como uma designação de qualidade, já vale como a linha do vinho, já diferencia ele do que é uma Aurora Reserva. Tem aqui a variedade, que é a uva Chardonnay, safra 2015, e basicamente o que a gente tem de informação sobre esse vinho é isso. E eu sei que ele vem da Serra Gaúcha. Então o que eu faria para falar sobre esse vinho? Aurora Varietal Chardonnay, se fosse por a safra, botava a safra, senão não, tracinho Serra Gaúcha. É o que basta.
E é muito fácil. Quando a gente tiver uma variedade de uva, quando tiver uma marca de vinho muito fácil, se fosse aqui Marcos James, seria igualzinho, só não seria varietal e por aí vai. Seria muito fácil. E assim é para vários vinhos que a gente vai ter aqui, brasileiros, americanos e tudo mais. Aí, né, sempre chegam os europeus para complicar tudo. A lógica, e volto a dizer, é uma pena que nós não tenhamos visto os trabalhos das regiões. E aproveito para dizer que às vezes as pessoas, até as pedagogas, às vezes me perguntam, mas tu concentra muito as avaliações no fim, mas é claro, eles precisam ter um arcabouço de conhecimentos para a gente chegar lá e falar com mais fluidez. E é basicamente por isso que a carta fica para o fim, que os trabalhos ficam da segunda metade em diante, que a harmonização fica para diante, para a gente saber de que vinhos que a gente está falando e conseguir entender efetivamente. E o que eu queria, fiz esse parêntese para falar sobre os vinhos europeus, que se tivéssemos visto os trabalhos, a gente já saberia que eles não costumam aparecer com o nome de uva. É da cabeça deles extremamente normal. Pensem em uma coisa, de lugares em que a uva habitava naturalmente, eles sempre sabiam que, já vou lá, que os vinhos dessa região são feitos de tais uvas. Eles nunca se importaram com isso. E mais ainda, feitos de tal jeito. Eles nunca questionaram, digamos assim, isso. Isso para a cabeça do europeu é muito tranquilo. Ele pensa em vinho como identidade de lugar. Ele leva, sim, intuitivamente a questão do terroir a sério. Enquanto a gente não pensa nisso. A gente pensa numa identidade de variedade. E para o europeu, a gente estranha o europeu fazendo isso. Mas eles estranham muito mais a gente fazendo o contrário. Porque, pô, mas vocês querem tomar... eu quero tomar um vinho de tal região, um vinho daquele jeito. Não é o vinho da tal uva. Até porque os vinhos deles não costumam ser varietais. Com alguma exceção de algumas regiões, os vinhos deles são cortes. E o corte varia de ano a ano, porque tal ano tal uva foi melhor, outra foi pior. E o que eles fazem, o trabalho deles é montar aquele vinho e fazer ele parecido com aquilo que ele é. Respeitadas as características de safra a safra e tudo mais, mas fazer o vinho como fruto daquela região. Faço essa explicação longa para poder a gente entender o porquê que os europeus não chamam vinho por variedade. E aí a gente complica um pouquinho. A gente vai procurar lá o nome de produtor ou o nome do vinho. Quase sempre o nome do vinho é o nome do produtor, aí na maior parte dos bons vinhos europeus. Os mais comerciais não. Às vezes o produtor nem põe o nome, ou é uma vinícola imensa, ou é um segundo, terceiro vinho de um produtor bom que ele não quer queimar a marca. A linha do vinho, se tiver, né, pode ser, sei lá, Anselmo Mendes, seleção do enólogo, e podia ser o Anselmo Mendes sem nada. A denominação de origem, que vai substituir a informação uva, tá? Algumas vezes a denominação de origem coincide com a região, outras vezes não. Nem sempre. Bordeaux é em Bordeaux. Mas deixa eu pensar alguma outra coisa que não... faltou aqui, pensando naquele vinho, como que chama? Brunello de Montalcino, na verdade, não é exatamente bem o nome da região. Na verdade, até deu uma certa confusão, porque Montalcino é uma outra denominação, fica em outro lugar. Então, algumas vezes coincide, outras vezes não. Vinho verde não é o nome da região. Na região é vinho, né? O vinho, a denominação é vinho verde. Mas, enfim, a designação de qualidade, se tiver ali, se ele for um reserva, gran reserva, o que for, e a safra ou não. E aí, normalmente, algumas vezes tu absorve aquela informação de região. Se eu falei que é vinho verde, eu não preciso te dizer que é no mínimo. Isso já está subentendido.
Se eu falei Bordeaux, Bordeaux já está lá dizendo, né? Já fica subentendido. Se for uma subdenominação de Bordeaux, talvez eu possa pôr lá. Bordeaux, tracinho Bordeaux. Mas mais ou menos assim fica a nossa forma de chamar os vinhos europeus nas cartas de vinhos. Deixa eu ver aqui. Que legal, ele deixou o contrário, eu não esperava por isso. Exerçam a criatividade de vocês, virem o rosto 90 graus e a gente vai... Ixi, aumentem isso, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Olha só, a gente tem aqui um rótulo de um Barolo. O que é Barolo? Barolo não é nome de região. Barolo é uma denominação do Piemonte, mas não é um nome de região. Ou seja, talvez caiba eu dizer que esse vinho é do Piemonte. Eu digo talvez porque o conhecedor sabe que Barolo é de lá e essa informação é inútil. O não tão conhecedor não sabe, talvez seja o. O que nós temos? A primeira informação que a gente tem ali, Marcarini é um produtor. A segunda tem umas letrinhas ali, que é vinho de qualidade, produzido numa região determinada. Inclusive esse rótulo estava em Portugal, só pela... Não, podia ser mesmo na... Não, mas isso é de Portugal, mas tudo bem. O fato é que essas letrinhas neste momento não nos interessam. Alguns países discriminam a categoria de denominação, mas a gente pode, a Alemanha também, Portugal, mas pode esquecer elas. Vamos nos ater a essa outra informação, Barolo, que é a denominação de origem, e tem umas letrinhas pequenas embaixo. Denominação de origem controlada e garantida, abreviada por DOCG. O que é isso? É o que me diz que Barolo é uma denominação e me diz o nível de classificação da denominação. Portanto, essa informação é importante. Tem o Brunate aqui escrito. O que é isso? É a linha do vinho. Poderia ter um Marcarini sem ser um Brunate, podia ter um Brunate e um sei lá o quê. Então, essa informação distingue esse vinho. E nós temos aqui Vendemia 93. O que é isso? Vindima, safra 93. Então, deixa eu abrir aqui o bate-papo para a gente botar. Como é que esse vinho ficaria, então, para a gente chamar ele? Ele estaria lá dentro de tintos, tá? Barolo é uma denominação de vinho tinto. Aproveito para falar uma outra coisa também. Às vezes os alunos perguntam, tá, mas você quer que a gente saiba tudo isso, de tudo que é região? Sim, mas é difícil. Bom, então bem-vindo ao mundo do sommelier, tá? Tem que saber nome de região, tem que saber que de tal região, Barolo, por exemplo, é o Nebbiolo, tem que saber que é no Piemonte, tem que saber que os vinhos de lá são longevos e por aí vai. Às vezes as pessoas ficam, mas exige muito. Não, eu exijo o mínimo. O mínimo é que vocês saibam de onde... Esse é o trabalho do sommelier, efetivamente. É claro, eu não imagino que a gente saia de um dia para o outro sabendo tudo, mas a gente precisa fazer um esforço aqui para ao menos saber conhecer, algum dia ter escutado, para ir se acostumando com isso ao longo da vida. Vocês estão escutando? Eu acho que sim. Bom, como é que ficaria esse vinho? Primeira coisa, nome do produtor. Aliás, Chianti é uma denominação de origem. Sim, Chianti é uma denominação de origem. Inclusive tem Chianti clássico, que é uma denominação menos genérica, mas também genérica. E tem, por exemplo, Chianti Colli Senesi, que é uma denominação ainda menor dentro de Chianti. Uma pode absorver a outra. Quem tiver a denominação menor sempre vai usar menor, porque isso indica que vem numa área menor, mais diferenciada. Quem não tiver vai se agarrar na que tiver. Bom, como é que ficaria aqui? Esse vinho estaria dentro de tinto, estaria dentro de Itália, e agora a gente falaria dele, desculpem, como a gente escreveria ele, a ordem dele. Marcarini, que é o produtor, daqui a pouco vai sair a escrita para vocês, tá? Barolo, que é a denominação de origem, aí pode pôr Barolo DOCG. Brunate, que é a linha que diferencia. A safra, 1993.
E aí, se eu quiser, perdão, se eu quiser, eu posso dizer que esse vinho é, o que eu ia dizer? Ah, sim, que é do Piemonte. Posso tirar essa informação Piemonte. Eu poderia ter variado e talvez ficasse melhor se eu tivesse posto assim, ó. Marcarini, Brunati, Barolo, do ACG 1993. Piemonte saiu errado, né? Acho que vocês já repararam. Tá, e se esse vinho fosse um reserva? Marcarini, Brunati, Barolo, Brunati Reserva, que é em italiano, na realidade. Barolo, 1993, Piemonte. Sendo que essas letrinhas poderiam cair também, tá? Quem conhece sabe que Barolo é uma denominação de origem controlada e garantida. Diferente de Asti, que é uma denominação de origem controlada, só uma DOC. Mas, enfim, pode pôr ou pode não pôr. Quase sempre ela não aparece. Quase sempre vai aparecer Marcarini, Brunati, Barolo, 1993. E Piemonte pode ficar de opcional ali. Se fosse Bordeaux, vocês não iam repetir Bordeaux do lado, né? Por motivos óbvios. Como é que a gente está até aqui? Ui, agora ele distorceu. Ah, sim, eu estava com o zoom, meu Deus. Então, só retomando, gente, a gente pôs os vinhos dentro da carta, né? A gente descobriu, a primeira coisa, a gente fatiou a carta. Diz que a carta é por tipos de vinho, dentro dos tipos por países, com todas aquelas nuances que a gente falou, de poder ter uma região, se isso for o caso. A gente viu que a gente põe vinhos do Novo Mundo e do Velho Mundo de uma forma um pouquinho diferente, em função de não ter quase nunca ter variedade de uva nos vinhos europeus. A gente já descobriu como é que põe ele, como é que chama esse vinho, como é que nomeia ele dentro de uma carta. Agora a gente tem que decidir como que a gente põe dentro, por exemplo, de tinto, Itália, 3, 4, 10 vinhos numa ordem lógica. Tem que cuidar que as pessoas perdem um pouco isso, se perdem um pouquinho assim no sentido de que não entendem que são coisas que não se excluem. Primeira coisa, a gente pôs uma ordem de vinhos, depois de países, depois coletou algumas informações, botou numa sequência lógica para chamar esse vinho dentro da carta, e depois a gente tem que escolher qual que vem antes, qual que vem depois. A gente tem duas formas de fazer isso. Ordem alfabética e ordem de preço. Essa, se a aula fosse presencial, era a hora que eu ia perguntar o que vocês preferem. A gente falou de alfabética até agora, né? Pareceria óbvio usar essa ordem. Por exemplo, a Aurora Reserva estaria antes de Aurora Varietal. Alfabética. Só que eu vou te dizer, vou escrever 2 exemplos aqui. Mas posso argumentar? Pode ir falando enquanto eu vou escrevendo. Tá. Por que alfabética? Porque se a gente fizer uma ordem de preço, a gente está levando ao cliente geralmente a pegar o de menor preço. Então, nessa ordem alfabética, os preços vão estar misturados e ele vai ter mais tempo em se focar no vinho e não no preço do vinho. Pelo menos essa é a minha ideia, né? Minha ideia de venda, pensando na venda do vinho pelo próprio vinho, né? Isso considerando que a gente está num restaurante onde vão pessoas que vão se importar mais com o vinho que com o preço, né? A única coisa que... Isso tem coerência. A única coisa é que
a gente precisa lembrar daquela história, que se a gente dificulta muito, a pessoa pede Brahma, porque Brahma ela sabe que vai ser barato, né? O pessoal nem se importa pelo preço. E talvez não pôr em ordem alfabética aconteça, faça trazer isso. Por quê? Porque o critério de decisão das pessoas é preço. Olha o que eu botei aqui. Esses vinhos, esqueci de pôr, eles estariam em vinhos brancos, dentro de branco estariam em Brasil, e dentro de Brasil, se a gente tivesse outros vinhos e esses, eles estariam nesta ordem, né? Aurora reserva Chardonnay, porque né, RSTUV, né, ordem alfabética, varietal Chardonnay, e depois o varietal Riesling, já que C vem antes de R. Nós poderíamos ter tido algum outro... deixa eu pensar num... Boa, vou pensar num quarto vinho aqui. Eu não sei, esse vinho não existe comercialmente, tá? Essa linha existe, não essa variedade. Aí a gente teria esses 4 vinhos. A nossa lista teria... Deixa eu até escrever de novo aqui a lista. Ficaria assim, brancos, Brasil. Esses 4 vinhos e mais esse aqui. Vejam como é que teria ficado. A gente estaria lá no branco, estaria dentro do Brasil. Olha como flutua o preço. A gente saiu para seguir a ordem alfabética. Desculpa, pequenas partilhas estaria antes do varietal. Foi um erro meu aqui. Seria o segundo vinho. Não, seria o primeiro vinho. Vamos lá. Meu senhor. Vou pôr na ordem certa que eu me... Agora sim. Fomos do mais caro para o mais barato. Podia ter variado isso, tá? Podia ter pego uma outra linha, vamos pensar. A Aurora del Sur, por exemplo. E aí ele ficaria em cima, na Aurora del Sur ficaria certo. Mas veja uma coisa, a gente começou do mais caro para o mais... Acabou indo do mais caro para o mais barato, embora a gente não tenha pensado nisso. Mas olha como a gente varia. A gente sai de um vinho... de diversos vinhos da Aurora em alguma sequência lógica, mas como a gente acaba fazendo com que vinhos equivalentes não fiquem no mesmo lugar. Por exemplo, reserva Chardonnay, reserva e varietal Chardonnay. Não, falei errado, desculpem. Se eu tivesse aqui, ó, os varietais deveriam estar todos muito próximos. Se eu tivesse aqui um reserva Riesling, esse vinho não existe, vamos supor que ele existiria, ele estaria aqui em cima do varietal Riesling, já que reserva por ordem alfabética vem antes. E olha aqui, e aí a gente teria, até vale a pena eu escrever isso. Opa, fiz porcaria aqui, gente, desculpa. Mas isso aqui... Aí, se vocês forem ver nesse último que eu botei, a gente pularia de vinhos que se equivalem em preço, não em variedades, claro, mas em preço e em propostas, e faria eles ficarem mistos aqui, porque o varietal Chardonnay e o varietal Riesling, cada um na sua variedade, eles estão numa proposta próxima, diferente do reserva Chardonnay e do reserva Riesling. Então, por vários motivos, e sobretudo pelo motivo de que o critério de decisão das pessoas, e até mesmo das ricas, volta e meia, é preço, eu particularmente prefiro pela ordem de preço. Me parece mais fácil para as pessoas enxergar isso. Eu quero pôr no meu trabalho ordem alfabética. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que vocês têm que cuidar? Isso eu cuido bastante na correção.
Começou de um jeito e termina de um jeito, tá? Não começa escolhendo a ordem alfabética, depois decide por preço, depois... igualzinho é quando vocês definem a ordem dos países ali. Não começa botando por proximidade, depois por não sei o que, fica uma confusão. E aí as pessoas se perdem bastante. E é muito comum que as cartas sejam bem confusas e perdidas. Por isso que eu pego no pé bastante sobre isso. Como é que tá até agora? Se eu não estou enganado, a gente tem 2 slides mais. Podemos continuar? Agora vem a parte mais fácilzinha. Pronto. E o pior de tudo a gente viu agora. Essa foi a parte mais difícil, é a parte mais... É interessante, a gente está com os restaurantes fechados agora, né? Começa a prestar atenção e ver que as cartas são muito mal feitas, eu fico enlouquecido. Negócio importante, uma ferramenta de venda legal e... Nossa, cartas mal pensadas, seja pela escolha dos vinhos, seja por ordem, seja... Nossa, eu acho as cartas de vinhos lamentáveis, principalmente aí em Floripa. Para a gente fechar, é claro que, um pouco do que eu estava dizendo agora, né, que a gente precisa adequar as cartas aos lugares em que elas estão. Um lugar que as pessoas não gastam mais que R$100 por vinho, não vende vinho de 200, nem de 110 talvez. Um lugar que vende mais frutos do mar, provavelmente precisa estar uma carta muito mais voltada a vinhos brancos do que a vinhos tintos. Contudo, se fizer isso na prática, as pessoas não entendem, tá? Porque as pessoas não pensam muito em harmonização. E aí vocês vão entender por que Nostradamus tem que ter uma porrada de vinho tinto. Porque provavelmente as pessoas acabem tomando um tinto do que um branco, por máximo que não harmonize. A gente tem que ter essas variáveis todas na hora de compor aí uma carta. A gente precisa pensar também que se eu tiver um restaurante que só atenda gente muito boa de grana ou muito baixa de grana, eu consigo segmentar ali, deixar só baratos e só caros. Mas se eu tiver, como a maior parte dos restaurantes que a gente tem, público médio, algumas vezes público muito alto e algumas vezes público mais baixo, é interessante que a gente tenha alternativas para todos esses públicos, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar, essas cartas muito grandes, que a gente às vezes só pensa no trabalho de fazer a carta e ficar trocando, mas pensem que eu preciso ter ali um estoque mínimo. Dos vinhos que mais gira, eu diria que tem que ter no mínimo umas 6 garrafas. Eu gostaria de ter 12 de cada vinho. E se bobear, claro que isso depende do tamanho do restaurante também, mas e se bobear até mais do que 12? Imagina se todo mundo resolve pedir um vinho mais barato da carta. Eu tenho 20 mesas nesse restaurante. Essas 20 mesas vão ser usadas aí, vamos dizer que 1,5 vezes. Vou ter 30 diferentes mesas numa noite. Se todo mundo resolver pedir, se eu tiver o prato do dia ali, sei lá, cação, com qualquer coisa ali pouco intensa. Aí todo mundo resolve pedir o Almaden Sauvignon Blanc e eu tiver apenas 6 garrafas. Se metade dessas mesas pedirem, se um quarto pedir, já me complica. 30, 15, 7, eu já fico sem. Então, toda vez que vocês incluem vinho numa carta, não é só pôr mais um vinho. É saber que tem que ter estoque para isso. Tá? Então, pensem nisso. E a gente não tem tanto espaço para ter estoque. A gente não tem... nem sempre tem um fornecedor que te consiga repor todos os dias, que aí tu poderia ter um estoque menor e contar com o giro, né? Contar com a reposição. Mas você tem que pensar em tudo isso. E restaurantes menores, sobretudo, o vendedor, seja um importador, um distribuidor, o que for, ele não vai te vender 30 vezes de uma garrafa. Ele provavelmente vai querer te vender tudo uma vez só, até para baixar preço. Então, quando o tamanho do restaurante, o poder de compra, digamos, do dono também influi, tá? Pensem nessas coisas quando proporem uma carta de vinhos. E outra, né? O vinho que não roda, sai. Faz peso ali, não fica gastando espaço e dinheiro. E essas cartas muito grandes, só para fechar, elas têm um custo muito grande, porque tem que ter um estoque de espera grande, né? Um estoque não deveria, ao menos, estar posto ali do lado da churrasqueira, ou seja, precisa estar num lugar climatizado, e aí está gastando mais luz e por aí vai.
tá? Um outro exemplo que eu queria dar de cartas imensas, aqui em Porto Alegre o Pampulinha. Mas o Pampulinha tem uma loja, ele vende também o vinho, não é exatamente uma loja, mas ele vende o vinho para tu levar. E o Pampulinha tem uma adega linda anexa, então o Pampulinha não faz tanta diferença. Tem uma carta imensa, que eu acho horrível até, mas é tradicionalíssimo em Porto Alegre. Eu tenho uma capa aí, eu não tenho a carta. A carta era de mais de 100 vinhos. Só que uma coisa que facilitava é que a pessoa podia andar na adega e dizer, eu quero apontar assim, quanto custa, eu quero esse. Porque senão fica, por isso que a Pampulinha eu ainda defendo, assim, não é bem defendo, mas até entendo. Agora, a da Sangiovese que não tinha isso era péssima, porque cansava de ver. Então, cartas longas, provavelmente façam o cara pedir o quê? Cerveja. Quando a gente pensar em evento, provavelmente a gente não está falando de vinhos, quer dizer, às vezes sim, né? Mas provavelmente a gente não está falando aí de um evento para 300 pessoas de um espumante de R$100 a garrafa, a gente está falando do mais barato, muito possivelmente. Outra, a gente provavelmente não vai conseguir, assim, sempre tem um sommelier chato aí que faz uma festa e quer fazer que o negócio harmonize. Não, gente, não vai funcionar. No máximo, talvez tu consiga rodar o tipo de vinho com o tipo de cardápio. Mas não funciona tão bem. Então, pensem em menos vinhos, em coisas mais coringas e coisas que as pessoas prefiram. E outra coisa, saibam que é a última frase que diz ali, que quando tem espumante, por exemplo, espumante e vinho tinto não disputam. Quem prefere tinto está com tinto, quem gosta de branco vai estar no espumante. E quem gosta de espumante, obviamente, vai estar no espumante. Agora, espumante branco, esquece, tá? No que tu botou vinho, no que tu pôs espumante rouba muito. As pessoas preferem espumante. Então, saibam disso, para não fazer esse erro e se precaver, se for o caso, e quiser fazer, se precaver para ter mais espumante. Não divide em quantidade igual, porque as pessoas vão tomar muito mais espumante. Tomar o dobro de espumante do que tomariam de um vinho branco. O que mais que eu queria dizer? Se o vinho vai ser doce ou não vai, também depende muito do público. Em vinhos de mesa não usaria vinho suave de jeito nenhum. Em espumante pensaria ali em Brut, DMC, que eventualmente até Moscatel, né? Moscatel é uma coisa que é bem aceita, mas é doce. Brut é o Coringão, porque vai bem com quase tudo. Quando a gente vai falando de hotel, gente, é interessante pensar em meia garrafa, ou mesmo naquelas doses únicas, né, que equivale a uma taça, 187 ml. Normalmente o hotel é executivo, vamos pensar num Slaviero, ou que seja ali, como é que é o novo hotel. O cara chegou de São Paulo, fez um negócio em Floripa, não conseguiu ir embora no mesmo dia, tinha mais reuniões, aproveitou, esticou ali para fazer mais alguma coisa, para aproveitar a viagem, vai amanhã de manhã, amanhã de tarde, e ele chegou cansado no hotel, ele não quer sair para jantar, vai pedir alguma coisa, ou vai jantar no próprio restaurante do hotel, e ele não vai tomar um talagaço, ele tem que acordar cedo no outro dia, ou para pegar voo, ou para trabalhar mais um pouco, né? Continua trabalhando. Tenham essas opções de menor volume. E mais ainda, nos quartos, tá? O problema é que o preço de garrafas menores é caro. Mas seria importante pensar nisso. E deixar exposto. Deixa em cima da geladeira, acha um negocinho que ele fique deitadinho. Costuma fomentar. Do que simplesmente ter no menu e contar que o cara peça. Claro, a gente tem que pensar que isso aí teria que rodar esses vinhos, né? Se eles ficam expostos, a gente teria que periodicamente recolhê-los, mandar para o restaurante e mandar outros no lugar. Vale a pena fazer para 200 quartos? Talvez não. Vale a pena fazer para alguns quartos que tenha mais caros e que tenha a perspectiva de que o cara tome. A gente sempre tem que adaptar essas coisas conforme cada situação, claro. Outra coisa, vinho em taça. E aí taça tu tem a bag-in-box, que sai um valor, já foi mais barato, tem sido muito caro, mas que tu consegue fracionar e não estraga o vinho. Tem 30 dias ali com 3 ou 5 litros de vinho para usar. Wine Station, que é muito legal.
mas é muito caro, é comodato, tu tem que rodar bastante vinho para ela se pagar. O legal da Wine Station é que eu não preciso ter um vinho qualquer que tem na caixinha. Tá? No bag box não tem algum vinho top. Agora, na Wine Station eu posso abrir o vinho de 5 mil, por ali a pessoa toma por taça e paga um preço equivalente. É muito legal, mas não é para todas as realidades. Só para... Não é hotel, né? Mas o The Wine Pub tá com esse esquema ali e funciona muito bem. E o Edu às vezes bota vinhos de 5 mil reais e vende. A taça sai 200 pilas, um negócio assim, e vende. Porque tá justo, né? Tá pagando, fracionando a garrafa. E às vezes, se for o caso, se eu tiver legal de espírito e de dinheiro, eu quero tomar um vinho desse, porque eu não vou pagar 5 mil, eu prefiro pagar 200 por 30 ml, e ao menos provar. Outra coisa para o hotel que é legal, vejo isso aí, em Brasília às vezes eu vejo, receber o cara com uma tacinha de espumante na recepção, sai barato, tá? Uma garrafa ali vai dar para umas 10 pessoas, vai custar R$2, menos que R$3. Talvez seja um agrado importante de se ter. E outra coisa que eu falei é essa de deixar os vinhos no quarto para servir de indução para o pedido. E acho que o que eu tinha para falar hoje é isto. Por favor, as dúvidas, os comentários. E a gente está liberado para a janta. Acabaram de gritar na porta que a janta está pronta. Alguma coisa? Tá, o Pedro está digitando. Se quiserem perguntar de espumantes também, tá? A gente, como foi aquela aula era minha mesmo, eu não fiz não fiz questão de ter uma aula só para a gente ter ali uma hora de conversa para isso, porque foi eu mesmo que falei, é mais fácil, eu já fiz um recorte, mas se quiserem tirar alguma dúvida, tirem. Sim, só comentar o que o Rodolfo escreveu, que eu li e não falei. Sim, rosé tá relativamente na moda, tá? E sim, eu diria que mais que o vinho rosé é um espumante rosé. Sim, o espumante rosé tá indo muito bem. Quase todos eles não são extremamente secos, são mais frutadinhos, vai bem, vai bem. Agora, outra coisa, botou espumante brut rosé e branco rosé, brut branco, esquece, tá? O Brut Rosé provavelmente vai roubar tudo. Isso é importante porque às vezes a gente compra as coisas em quantidades equivalentes, assim, não. Então, compra um terço desse, um terço desse, um terço desse, um terço daquele, esquece. Você precisa pensar que se as pessoas preferirem um, tu precisa ter mais dele. É isso então, gente? Então tá, semana que vem a gente tem harmonizações, acho que é isso, né? Deixa eu ver a minha colinha aqui, porque eu troquei um pouco a ordem das aulas, eu esqueço. Sim, harmonizações. Semana que vem a gente começa mais cedo, porque o assunto até hoje podia ter começado às 8h30. Eu, pra gente não ir até às 10h30, como a gente estava indo, ou até passando, eu resolvi começar antes. E acabou que eu não consegui, mas a gente está fechando 10 horas, tá um tempo bom. Semana que vem a gente começa mais cedo, porque a harmonização dá mais perguntas, possivelmente. Aí é melhor. Quanto antes começa, também antes termina, se for o caso. Se não for, também não vai até mais adiante. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite.